Capítulo 45. Quando, pois, repartires a terra como herança por meio de sortes, dedicarás uma oferta a Yahvé, o Senhor, uma porção da terra como distrito sagrado, com 25.000 côvados longos, isto é, 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Toda esta área será santa. Desta porção de terra, o santuário ocupará uma área quadrada equivalente a 250 metros de cada lado e terá em redor um espaço livre de 25 metros. Na área santificada, separarás um lote com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Neste espaço se estabelecerá o santuário, o lugar santo, o templo. Essa é a porção sagrada da terra para os sacerdotes, ministros do santuário, que podem se aproximar da pessoa de Yahvé, o Senhor, a fim de servi-lo. Este também será o lugar para suas moradias, bem como um lugar santo para a minha casa. De igual modo, os levitas, zeladores e ministros do templo, receberão uma área de 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta, pois, será a propriedade deles para ali viverem. Para a propriedade da cidade, darás uma área de 2,5 quilômetros de largura e 12,5 quilômetros de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Mas o príncipe terá a sua parte nos dois lados da área santa e da propriedade da cidade, em frente da área santa e em frente da propriedade da cidade, tanto ao lado ocidental, a oeste, até o mar Mediterrâneo, como do lado a leste até a divisa oriental. De leste a oeste, a parte do rei terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta, pois, será a porção que o rei terá na terra de Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão meu povo, mas permitirão que a nação de Israel distribua suas terras de acordo com os direitos de suas tribos. Portanto, assim declara Yahvé, o eterno Deus: já basta, ó príncipes, chefes de Israel. Afastai a violência e a opressão, exercei o direito e praticai a justiça, deixai de vos apossar do que pertence ao meu povo, palavra do Senhor o soberano. Tereis balanças justas, um efá, arroba honesta para um bate, tigela justa. A efá destinada a medir cereais deverá corresponder ao mesmo peso medido pelo bate, que pesa os líquidos. O padrão de medida é homer, o barril, e um homer será igual a 10 efás ou 10 bates. O shekel, ciclo, corresponderá a 20 geiras, e assim 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a um mane, uma mina. Esta será a oferta que dedicareis a sexta parte de um efá de cada homer de trigo. Também dareis a sexta parte de um efá de cada homer de cevada. Quanto à porção fixa do azeite de cada bate de azeite, oferecereis a 10ª parte da bate tirada de um cor, tonel, que tem a mesma capacidade de um barril, isto é, 10 bates ou um homer, pois 10 bates fazem um homer. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 cabeças das pastagens verdejantes, bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereais, os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão, a fim de fazer propiciação pelo povo. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Todo o povo da terra participará nesta oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe de Israel providenciar os holocaustos, as ofertas de cereais e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos shabats, sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele dará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas e de comunhão para fazer expiação em favor de toda a nação de Israel. Assim ordena Yahvé, o eterno Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mácula e purificarás o santuário. O sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o aplicará nos batentes do templo e nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno.
Assim fareis também no 7º dia do mês, pelo que pecar sem intenção ou por ignorância, assim devereis proceder em relação à propiciação em favor da minha casa. No 14º dia do 1º mês, observareis a festa de Pessá, Páscoa, celebração de 7 dias, na qual comereis pães sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias de celebrações, ele providenciará 7 novilhos e 7 carneiros sem imperfeições, que servirão como holocaustos a Yahvé, o Senhor, e um bode também sem mácula para expiação do pecado. O príncipe dedicará como oferta de cereais 1 efá, arroba para cada novilho e 1 efá para cada carneiro, junto com um rim, galão de azeite para cada efá doada. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, o príncipe contribuirá com as mesmas dádivas para que se consagrem as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereais e azeite. Capítulo 46. Assim ordena Yahvé o Eterno: eis que o portão do átrio interior, isto é, do pátio interno que dá para o oriente, o leste, permanecerá fechado durante os 6 dias dedicados ao trabalho. Mas no dia de Shabá, sábado, e no dia da lua nova, será aberto. O príncipe, caminhando do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão. Então o rei deverá prestar seu culto e adoração ao Senhor. Depois desse ritual sairá, mas o portão ficará aberto até o pôr do sol. Então o povo da terra adorará diante de Yahvé à entrada do mesmo portão em todos os Shabbat, sábados e dias de lua nova. O holocausto que o príncipe e rei oferecer ao Eterno no Shabbat, sábado, será de 6 cordeiros sem mácula, um carneiro também sem imperfeições. E a oferta de cereais entregue junto com o carneiro será de 1 efa, arroba. E a oferta de cereais com os cordeiros será espontânea, de quanto ele desejar dar, mais um rim, galão de azeite para cada efá de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e 1 carneiros, todos sem defeito. Ele também dará a cada oferta de cereais 1 efá para o novilho e 1 efá para o carneiro, e para os cordeiros o que puder, com um rim de azeite para cada efá. Quando o rei voltar do seu culto, entrará pela passagem do pórtico do portão e sairá pelo mesmo caminho que entrou. Quando o povo da terra vier à presença de Yahvé nas ocasiões prescritas, isto é, nas festas fixas, todo aquele que entrar pelo portão norte para cultuar ao Senhor, sairá pelo portão sul, e todo aquele que entrar pelo portão sul, sairá pelo portão norte. Nenhuma pessoa voltará pela passagem da porta pela qual entrou, mas todos deverão sair pelo portão oposto. O príncipe e rei deverá estar entre eles, adentrando quando as pessoas do povo entrarem e saindo quando eles saírem. Nas celebrações, inclusive as fixas, a oferta de cereais será de 1 efá com o novilho, 1 efá com o carneiro e com os cordeiros, quando se desejar dar, mais um rim de azeite para cada efá. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária a Yahvé, seja holocausto, seja oferta de paz e comunhão, o portão que dá para o oriente, a leste, será aberto ao rei. Então ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de paz e comunhão, como faz no dia do Shabá, sábado. Então deixará o recinto e logo depois de haver saído, o portão se fechará e será trancado novamente. Todos os dias providenciarás um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto diante de Yahvé, o Senhor. Manhã após manhã haverás de cumprir este ritual. Com o cordeiro em sacrifício também apresentarás manhã após manhã uma oferta de cereais de 1/6 de efá e 1/3 de rim de azeite, a fim de umedecer a farinha. A dedicação dessa oferta de cereais será feita em obediência a uma determinação eterna. Assim, o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite serão trazidos manhã após manhã para queimar junto com o holocausto que será dedicado regularmente.
Portanto, assim declara Yahvé, o soberano Deus: se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, esta dádiva pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Mas, se der uma parte de suas terras como presente a algum dos seus servos ou escravo, esse terá o direito de conservar a dádiva real consigo até o ano da libertação, quando então o presente retornará ao rei. Sua herança pertence unicamente a seus filhos e deles será para sempre. O príncipe e rei não tomará nada da herança do povo, privando-o de sua propriedade. Deixará das suas próprias terras em benefício de seus filhos, a fim de que ninguém do meu povo seja obrigado a separar-se de sua propriedade. Então aquele homem me conduziu pela entrada que ficava ao lado do portão, nas câmaras santificadas aos sacerdotes, que estavam voltadas na direção do oriente para o norte. E ali na parte de trás havia um local na direção do ocidente a oeste. E ele me explicou: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados e a oferta pelas culpas, e onde assarão os cereais, as ofertas de farinha. Sendo assim, nada que é santo será levado ao pátio de fora, a fim de que não se misturem com o povo e lhe transmitam santidade. Então aquele homem me levou para fora ao átrio exterior, o pátio externo, e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto do pátio havia outro pátio. Eram, pois, átrios pequenos e fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em torno de cada um dos 4 átrios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra com lugares para cozinhar, construídos em toda a sua volta debaixo da saliência. E ele me esclareceu dizendo: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo poderão preparar os sacrifícios que o povo oferece. Capítulo 47. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste. Porquanto a casa estava voltada para o oriente, a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio, e ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto estas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde En-Gedi, fonte do bode, até em Eglaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal.
Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a eles. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédio. Assim declara o soberano Yahvé, o Senhor. Estas, pois, são as fronteiras pelas quais deveis repartir toda a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. E vós a herdareis de modo equitativo, o que um receber também caberá ao outro, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos vossos pais e antepassados, assim essa terra se tornará a vossa herança. Estes, portanto, são os limites da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, isto é, Mediterrâneo, seguindo pela estrada de Retlon, atravessando Lebo Arnate até Zelade, Berot e Sibraim, situadas na fronteira entre Damasco e Hamat, indo até Azer Haticon, que fica na extremidade de Auram. O território irá desde o mar até Azar Enã, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Hamat ao norte. Assim se estabelecerá a fronteira do norte. E a fronteira do oriente, do lado leste, ficará entre Auram e Damasco, ao longo do rio Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, Palmeiras. Eis, pois, o limite estabelecido a leste. No lado sul, os limites serão Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito, até o mar Mediterrâneo. Esta, pois, será a fronteira demarcada ao sul. E a fronteira do ocidente a oeste partirá do mar Mediterrâneo desde o território do sul até a entrada de Lebo Hamat. Esse será o limite das terras a oeste. Distribuireis, pois, estas terras entre vós, segundo as 12 tribos de Israel. Vós a repartireis em herança por sortes, entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós e que têm gerado filhos em vossa comunidade. Assim vós os tereis como naturais entre os israelitas, portanto terão herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habitar, ali mesmo lhe dareis a sua parte na herança. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Capítulo 48. Estas, pois, são as tribos relacionadas nome por nome. Dan receberá uma porção desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon até a entrada de Lebo Hamat, fortaleza de Hamat, Azar Enã, junto ao território norte de Damasco, de fronte a Hamat, com seus limites estendendo-se do oriente ao lado leste até o ocidente, o lado oeste. Azer receberá uma porção que margeará o território de Dan, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Naftali receberá uma porção junto ao território de Azer, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Manassés receberá uma porção. Esta margeará o território de Naftali, desde o leste até o oeste. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até os seus limites ocidentais. Ruben receberá uma porção que margeará o território de Efraim do leste a oeste. Judá receberá uma porção junto ao território de Ruben, desde a fronteira a leste até os seus limites a oeste. Junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental a oeste até seus limites ocidentais a leste, será a porção que dareis como oferta sagrada. Medirá 25.000 canas ou varas de medição, isto é, 12,5 km de largura, e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais, e o templo será estabelecido no centro desta área. Portanto, a porção sagrada de terra que oferecereis a Yahvé o Eterno abrangerá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte e 5 km de largura ao ocidente, 5 km de largura ao lado oriental
e 12,5 quilômetros de comprimento ao sul, e o santuário estará posicionado no meio desta terra. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados dentre os filhos e descendentes de Zadok, os Zadoquitas, que demonstraram lealdade em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas todos se afastaram de mim. Estas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas. No entanto, os levitas também receberão uma área de 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Seu comprimento totalizará 12,5 quilômetros e sua largura 5 quilômetros. Eles não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferirão a posse de qualquer lote para ninguém, porquanto esta terra é santa para Yahvé, o Senhor. A área restante, 2,5 quilômetros de largura e 12,5 quilômetros de comprimento, será para o uso comum da cidade, para habitações e para pastagens. A cidade será estabelecida no meio dessas terras. E estas serão as suas medidas. O seu limite ao norte terá 4.500 réguas ou varas de medir em côvados longos. Isto é, 2.250 metros. A fronteira do sul, 2.250 metros. Ao lado leste, 2.250 metros. E ao lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre equivalente a 250 varas, isto é, 125 metros ao norte e 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, destinadas à formação de pastos. O restante das terras ao longo da porção sagrada será de 5 quilômetros no lado leste e 5 quilômetros ao lado oeste. Suas colheitas fornecerão alimento aos trabalhadores da cidade. E os que servem a cidade, seus trabalhadores dentre todas as tribos de Israel, o cultivarão. A área ofertada inteira será 1 quadrado de terras medindo 25.000 varas, isto é, 12,5 quilômetros de cada lado. É, portanto, uma dádiva sagrada, e assim a deveis preservar. As terras que sobrarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade serão de propriedade do príncipe e rei. Elas se estenderão em direção ao oriente, a leste, a partir dos 12,5 quilômetros da porção sagrada, e seguirão até a fronteira oriental e em direção ao ocidente, a oeste na direção do território ocidental. Estas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, serão de propriedade do príncipe e rei, e a porção sagrada e o santuário do templo ficarão no centro delas. A propriedade dos levitas e da cidade estarão no meio do que pertencer ao príncipe e rei, entre a fronteira de Judá e os limites de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim receberá uma porção e esta se estenderá do lado oriental até os limites ocidentais. Simeão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Benjamim, desde sua fronteira a leste até o oeste. Issacar receberá uma porção, esta margeará o território de Simeão, da fronteira oriental até seus limites no ocidente. Zebulon receberá uma porção que seguirá margeando o território de Issacar desde seus limites orientais até sua fronteira ocidental. Gade receberá uma porção junto ao território de Zebulon, que seguirá da sua fronteira oriental até seus limites no ocidente. Os limites de Gade ao sul vão desde Tamar, Palmeiras, no sul, até as águas de Merivot Kadesh, Meribá Cádiz, isto é, Oásis de Cádiz, e depois ao longo de Wadi del Arish, o ribeiro do Egito, até chegar ao grande mar, o Mediterrâneo. Estas são, pois, as terras que repartireis às tribos de Israel como herança, e serão estas as suas propriedades, palavra do Senhor Yahvé. Sendo assim, estas serão as saídas da cidade. Observando pelo lado norte, a medida total deverá ser de 4.500 côvados longos, isto é, 2.250 metros de comprimento,
E os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os 3 portões do lado norte se chamarão Porta de Ruben, Porta de Judá e a Porta de Levi, respectivamente. Olhando para o lado oriental a leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá outros 3 portões que receberão os seguintes nomes: Simeão, Issacar e Zebulon, respectivamente. No lado do ocidente a oeste, que igualmente aos demais possui 2.250 metros de comprimento, haverá também 3 grandes portas, a de Gade, a de Aser e a de Naphtali. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18.000 côvados longos, isto é, 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será Yahvé Shammah, isto é, o Senhor está aqui.